Bom dia a todos. Decidi fazer essa transmissão ao vivo, algo que eu ainda não tinha feito aqui no Facebook, para compartilhar com vocês uma matéria que eu li hoje no El País e uma especialista em educação, a Inger Enquist, ela é sueca, e a entrevista dela é avassaladora. Ela fala a verdade nua e crua sobre educação com todas as letras. A matéria está em espanhol e eu vou ler e traduzir, né? Aqui no link da descrição vocês têm acesso ao que ela diz, mas é uma entrevista de uma clareza impecável. É natural que ali e acolá ela esbarra em algumas coisas que, enquanto cristãos, nós talvez não concordemos. Mas, no geral, na essência, ela, enfim, diz aquilo que os educadores do Brasil precisam escutar há muito tempo. Então, ela diz assim: a chamada da matéria é: a nova pedagogia é um erro. Parece que se vai para a escola para fazer atividades e não para trabalhar e estudar. Ela pega aqui, só nesse pequeno trecho, uma questão que é fundamental, que é esta nova mentalidade de que a escola não é um ambiente de trabalho, de atividade, de esforço, de dedicação. É um lugar que você vai para fazer atividades lúdicas. Então, toda a educação se resume a isto. Mas ela faz uma análise muito mais profunda. A matéria diz assim: ensina há mais de 4 anos, perdão, de 4 décadas, né, 40 anos, tanto no âmbito universitário como do ensino médio, do instituto. Uma experiência que serviu de gatilho para suas investigações sobre a arte de ensinar. Eu estou fazendo aqui uma tradução bem simultânea, assim, então não é um texto preparado antes, então alguns errinhos podem acontecer aí. Mas continuando. Esta catedrática emérita de espanhol na Suécia critica a chamada nova pedagogia, que dá mais iniciativa para os alunos na sala de aula e defende um ensino mais tradicional. A tarefa principal da escola deve ser, segundo ela, dar uma base intelectual aos cidadãos. É óbvio, né? Mas isso dito com tanta firmeza e com todas as letras até nos assusta, ainda mais atualmente. E especialmente por se tratar de uma educadora sueca, porque os progressistas, esta ala da esquerda mais progressista do Brasil, vive citando os países escandinavos, os países nórdicos, como referências de quebra de paradigmas, né? E a Inger Enkvist, ela é bem taxativa, dizendo que a educação deve resgatar aquilo que tradicionalmente lhe dá a sua razão de ser. Então, aqui uma pequena apresentação. Eu vou pular essa apresentação aqui. Fala de um livro, os comentários os ensaios que ela escreveu sobre Ortega y Gasset, Maria Zambrano e outros, né? Quando ela começou a carreira de professora dela. Mas a entrevista diz assim: pergunta, como você, como a senhora, se lembra da sua escola? Ela diz: era pública e tradicional. Eu não tenho más recordações. Talvez tem havido algumas classes, algumas aulas chatas, mas às vezes a vida é assim. Os alunos chegavam na hora, né, e não havia conflitos com os professores. A Suécia me deu uma educação gratuita e de qualidade. Mas o mais importante nessa primeira fala é quando ela trata que algumas aulas eram chatas. Né? E isto é algo muito, muito interessante, por quê? Porque nós estamos tirando das crianças a capacidade de ficar entediado. Tá? O tédio, ele faz parte da existência, as pessoas devem saber lidar com ele. Mas acontece que quando a criança chega à escola, se a aula é chata, o que ela quer? Ou adolescente, ela quer trocar o professor. Tá? Ela quer trocar todo o ambiente escolar. Ela é incapaz de adestrar o espírito para tolerar as adversidades daquele momento. Né?
Então, isso já é algo bem. Então, você tem sempre aquele professor palhaço, né? Eu não sei a maioria de vocês, mas na época em que eu era adolescente, fazia muito sucesso aquele tipo de professor que dava aula show. Ah, algo que com certeza ao longo do tempo, especialmente em cursinhos e ensino médio, estragou bastante o conceito que as pessoas devem ter, que as crianças, os alunos devem ter quando estão dentro de sala de aula. Ah, quer dizer, não dá para querer diversão, alegria, felicidade e piada o tempo todo. Né? Que se a aula é chata, o aluno ele deve ter maturidade, aprender a ter a maturidade para suportá-la, não é? Então, depois o entrevistador pergunta: os tempos mudaram. Continua valendo a disciplina daquela época? A relação, ela responde, a relação entre os pais e filhos se baseia mais do que nunca em emoções. Temos uma vida mais fácil e queremos que nossos filhos também a tenham. Mas a escola tem que ser consciente de que sua tarefa principal continua sendo formar intelectualmente os jovens. A escola não pode ser um jardim de infância, né, um local assim de babás, nem o professor um psicólogo ou um trabalhador social. Veja, não é papel do professor ser trabalhador social. Né? Sabe? O professor não interessa ao professor se o aluno é pobre, se o aluno é rico, se o aluno é preto, se o aluno é branco, se o aluno é bonito, se o aluno é feio, se os pais estão divorciando. Isso, enfim, não faz parte do papel do professor cuidar disso. Ah, na verdade, o professor não é psicólogo, ele não tem que entender a realidade social em que o aluno vive. Não é esse o papel, ele não é pago para isso. Dizendo a coisa de maneira muito direta. O papel do professor é, é desenvolver no aluno a autonomia para o aprendizado, transmitindo aqueles conhecimentos básicos de que o aluno precisa para se desenvolver depois. Mas ele não tem esse papel de psicólogo. Hoje, bate-se muito nesta tecla, nas faculdades de pedagogia, e quem já fez alguma licenciatura sabe bem disso. Não, mas o professor ele tem que entender o ambiente em que o aluno vive. Mas de maneira nenhuma isso. De maneira nenhuma. O aluno ele deve aprender, e o professor pode aí se orientar nesse sentido, deixar os problemas fora da escola e na escola fazer daquele ambiente o local para o seu desenvolvimento intelectual. Mas em muitas reuniões eu já ouvi, olha gente, não podem, cuidado quando for trabalhar com esse tema, porque lá na nossa sala de aula tem muitos alunos que os pais estão passando por essas, sabe, quer dizer, você falseia a relação que deve haver entre professor e aluno, que é esta relação de autoridade, sim, autoridade de quem sabe, e transmite aqueles conhecimentos básicos e necessários para o que não sabe, e ponto. Este é o papel do professor e este é o papel da escola. Mas continuando, o entrevistador pergunta: qual deve ser a finalidade da educação infantil? Ela responde: deve ser muitas coisas, mas a sua tarefa principal é dar uma base intelectual, dar conhecimento aos jovens, prepará-los para o mercado de trabalho, transmitir-lhes uma cultura e proporcionar-lhes uma ideia de ordem social, porque a escola é a primeira instituição com a qual se encontram as crianças e é importante que vejam que há regras, que o mestre, que o professor é a autoridade e que tem que respeitá-lo, assim como aos companheiros. Aqui dá para fazer uma pequena crítica na fala da educadora sueca, porque enquanto cristão a educação nós devemos entender que ela deve ter como finalidade levar este aluno ao céu, ele deve ordenar os saberes dele para que possa contemplar a Deus. Então ela acaba restringindo também a coisa ao mercado de trabalho, etc, etc. Mas isso aqui em nada macula, mancha, né, o restante da fala dela. Prestem atenção. Mas a tecnologia torna mais difícil controlar a crianças superestimuladas, hiperestimuladas. Aí ela responde: sempre houve dificuldades no aprendizado.
50 anos atrás, o problema era ter que andar 1 hora para chegar até a escola ou proporcionar comidas nutritivas. Isso na Suécia, 50 anos atrás. Tá? Aqui no Brasil, em alguns lugares, esse é problema até hoje. Bom, hoje se trata da enorme quantidade de estímulos. O novo desafio é controlar o acesso ao celular e ao computador para que os alunos, as crianças, se concentrem. As escolas que proíbem o celular estão fazendo o correto. Em casa, os pais devem vigiar o tempo de uso da tecnologia. Proibir é muito difícil, porque criam conflitos, mas um pai moderno deve saber dizer que não, deve resistir. De fato, quem já teve experiência da sala de aula sabe que os alunos se encontram extremamente assim, afoitos, desejosos de estímulos, por causa deste contato exacerbado com tecnologias. Mas isso não é impedimento, porque problemas educacionais sempre teve. Ela cita aqui o caso. Antigamente era ter que andar, andar de casa para a escola por mais de 1 hora. Hoje, a dificuldade é esta questão com tecnologia, mas aí cabe aos pais, aos professores, serem rigorosos, proibir mesmo, ou impor limites muito estritos para o uso destas tecnologias. E conscientizar que quanto mais acesso à tecnologia, mais burro o sujeito fica, na verdade, se ele não sabe usar corretamente. A tecnologia não é um instrumento para crianças, é para os adultos usarem como ferramentas e adquirir certas coisas. Você não pode soltar na mão de uma criança e deixar que ela se vire e descubra as coisas sozinha. Não. Ela vai acabar achando que os circuitos lá do aparelho podem substituir o cérebro dela com tranquilidade. Muitos acabam fazendo isso de fato. E aí o entrevistador continua e pergunta: existem pedagogos que afirmam que a escola tradicional é chata e educa crianças submissas, preste atenção nessa parte, e que é necessário aprender a aprender. Parece que está falando do Brasil, né? Quem nunca ouviu isso? O importante é aprender a aprender. Né? A escola tradicional é muito chata, aquele professor lá que fala para os alunos como se fossem ovelhas, e não, nós temos que ensinar o aluno a aprender, ele tem que aprender a aprender. A resposta da pedagoga é a seguinte: a escola é um local para aprender a pensar sobre a base dos dados. Insistir em aprender a aprender sem falar antes de aprendizagem é uma falsidade, é uma falácia, porque não podemos pensar sem pensar em algo. Sem dados, não tem com que começar a pensar, certo? Quer dizer, na prática, dizer que você tem que ensinar a pessoa a aprender é uma tolice sem significado nenhum. O que o professor deve ensinar, o aluno não tem que aprender a aprender. Isso é o mesmo que não dizer absolutamente nada. O que o aluno deve aprender são os dados. É isso que ele deve aprender. O conteúdo, ele tem que memorizar. A partir disso, ele vai criar as bases para poder fazer reflexões acerca da realidade. O aluno não tem que aprender a aprender. Isso não faz o menor sentido. Então, isso aqui é outra coisa que é quase dogma hoje nos meios de pedagogia, não é? A necessidade de que a pessoa tem que aprender a aprender. Não, ela deve aprender os dados e pensar a realidade a partir dos dados que ela obtém dessa realidade, que o professor transmite para ela. A escola deveria ser um lugar onde as pessoas se sintam bem? É a próxima pergunta. Resposta da pedagoga: a satisfação da escola deve estar vinculada ao conteúdo. Entrar em uma sala de aula, em uma aula, que te conte algo que você não sabia. Isso é tão óbvio. Quer dizer, para qual seria a finalidade de um aluno perder um tempo precioso da vida dele na sala de aula? Aprender algo que ele não sabia. No entanto, muitos professores transformam a aula em análise da realidade social, da qual o aluno mesmo já está careca de saber. É lógico que uma educação dessa não pode receber este nome. Trata-se nada mais, nada menos do que formação de militância para superar as adversidades, etc, etc. Ou, na melhor das hipóteses, um curso de motivação pessoal. Mas a finalidade da escola, o objetivo ali,
é o conteúdo. A satisfação da escola, em estar na escola, tem que estar relacionada com o conteúdo. Mas, continua a pedagoga, é preciso saber que para entender algo novo é necessário fazer um esforço. Esforço. O aluno ele tem que entender que o processo de aprendizado passa sim por um esforço, por um pouco de dor que seja, por frustração, por chateação, por tédio. Sem este esforço, você não aprende absolutamente nada. Assim como andar necessita do esforço de tolerar a dor dos tombos, senão você não aprende. Certo? Mas a educação foi convertida em algo que o aluno ele deve sentir prazer e satisfação. Não é sem razão que você tem uma sociedade absolutamente dada à luxúria, porque até para aprender ela tem que ter prazer. O prazer passa a ser a norma da vida. Continua a pedagoga. Além disso, é fundamental que o professor nos ensine a ler e também como nos comportar. É impossível aprender bem sem que haja ordem na sala de aula. Essa é a base principal: comportamento, leitura e apreço pelo conhecimento. O que a senhora acha da tendência de colocar almofadas na sala de aula para que os alunos, né, fiquem sobre elas? É mole. Alguns lugares estão tirando as carteiras, se você não ouviu errado, estão tirando as carteiras, porque carteira é muito ruim, é desconfortável, né? Quem aguenta? Estão colocando ali almofadas, né, para que os alunos se deitem e fiquem ali curtindo a vida, né? E aí nós temos assim, bom, isto é, a resposta dela, isto é enganar os jovens. Para aprender a escrever, uma criança tem que sentar-se bem, postura, olhar para frente, ter folha de papel, concentrar-se. Aprender pode ser um prazer, mas insisto, requer um esforço e trabalho. É lógico, você não vai chicotear os alunos igual na Roma Antiga, né? Mas que o esforço é necessário, sem dúvida nenhuma. É preciso dizer isso às crianças, senão nós estamos enganando-as. Tocar violino, por exemplo, não é fácil, requer muita prática. Os estudos do psicólogo sueco Anders Ericsson mostraram que se precisa de um esforço prolongado para melhorar em qualquer coisa. Para ser bom em algo, você tem que dedicar 10.000 horas. 10.000 horas. Se você não dedicou 10.000 horas, você não é bom naquilo que você está fazendo. Tá? Quer dizer, se você não tem experiência com a coisa, né? Hoje em dia o pessoal lê uma página de qualquer coisa, lê um índice do livro e já quer sair por aí dando aula sobre isso. E é necessário fazê-lo de forma consciente e trabalhar com o professor. A investigação, a pesquisa, reafirma a ideia tradicional de uma escola baseada no esforço do aluno sob a direção de um professor. Pois bem, alguns dizem que aqui ela não entra na questão, mas existem alunos com capacidades autodidatas. Mas mesmo assim, mesmo autodidata, ele precisa estar sob a orientação de um grande mestre, seja através de um livro escrito, seja através de um curso à distância, de repente, e ter consciência de que para ele aprender de verdade algo, ele precisa ter tempo de contato com aquilo. Ela cita aqui 10.000 horas, 10.000 horas, né, de 10.000 horas, pelo menos, de contato com alguma coisa, para você saber. É por isso que as artes, as belas artes, morrem e qualquer porcaria faz sucesso. Lixos de música, lixos de quadros, sabe? Aquelas tranqueiras da arte moderna. Por quê? Porque ninguém tem mais a predisposição e o exercício espiritual de dedicar tempo para aprender um pouquinho por dia e aperfeiçoar a arte. Quer dizer, em breve a arte de tocar piano vai morrer. Porque como é que você vai falar para a criança que ela vai ficar lá 10, 9, 10, 11 anos aprendendo a mexer no negócio, um videogame ela aprende muito mais, de maneira muito mais rápida, ou outra coisa. Então, por isso que muita gente foge do latim. Né? Quanto tempo leva para aprender? Meu filho, não interessa. Você quer aprender de verdade? Vai levar muito tempo, pode ficar tranquilo. Eu estudo há 10 anos e ainda aprendo, há mais de 10 anos, ainda
Estou aprendendo constantemente regras gramaticais, vocabulário, nunca para, mas vai levar muito tempo. E você tem que se dedicar a isso. Só que nesta cultura do prazer, né, neste processo de querer conceder prazer à coisa o tempo todo, se a criança tiver um mínimo de tédio, o pai já fica todo preocupado, o professor também, não, o que eu posso fazer aqui para ele acordar, para despertar? Ah, vou trazer o patati patatá para dar aula para ele. Quer dizer, se o tempo todo você estiver procurando agradar a criança ou adolescente ali, é óbvio que você está formando um preguiçoso intelectual incapaz de fazer qualquer coisa decente na vida. E vai fazer tudo nas coxas. Será um médico incompetente, um engenheiro, um advogado. Se for outro professor, vai ser uma tragédia. E assim por diante. Tá? Então, é necessário esforço. E falar para a pessoa, falar para a criança mesmo. Olha, você quer aprender isso? Você vai levar muito tempo para aprender. Tá? Não é porque você, no caso latim, aprendeu a dizer uma frase que você já sabe. Vai levar tempo. Dedique-se. A entrevistadora, ou entrevistador, o repórter, pergunta assim: alguns dizem que não faz falta memorizar, porque está tudo no Google. Vocês não ouviram errado. Existem educadores que dizem que está tudo no Google, para que você vai memorizar? Eu já ouvi isso. Não, para quê? Para que o aluno vai ficar lá memorizando datas, nomes? No Google ele procura, ele vai achar lá, está tudo lá. A pesquisadora responde: esta é outra falácia. O Google é um instrumento genial. É de grande ajuda para os adultos, porque nós sabemos o que buscamos. Mas para quem não sabe nada, o Google não serve para nada. Existem intelectuais que andam por aí dizendo que estudar geografia não foi útil. Tem muito professor retardado que faz isso. Né? No Brasil, a gente vê pedagogos. Quando eu estudava, eu tinha que memorizar mapas. Para que isso, meu Deus? Nossa, meu professor de história me fazia memorizar datas. Ai, que horrível. Para que eu nunca usei isso? Para que eu vou usar Bhaskara na vida? Para que eu me lembro da escola. É cheio desses especialistas com esse papo de boteco, né? E aí continua. Então, existem intelectuais que andam por aí dizendo que estudar geografia não foi útil. Eu creio que se esqueceram de como e quanto aprenderam na escola. Afirmar tais coisas é falta de honra com os jovens e é, desprezar, né, ou não dar o devido valor para a importância em si da vida intelectual do aluno. Quando você diz que ele não precisa memorizar nada, você está matando, né, a capacidade intelectual daquele aluno. Em que consiste a nova pedagogia que a senhora critica? Agora ela vai falar. A nova pedagogia é um pensamento que se vê em todos os lados no Ocidente. A Suécia colocou em prática nos anos 60. Consiste, por exemplo, na pouca graduação das notas. Não, por que 7,5, 7,6, 7,7? Não, A, B, C, D, tá bom. É bom, é ótimo, tal, tal, tal. Porque muitos pensam que, por essa razão, muitos pensam que para que estudar muito se isso não vai se refletir no boletim, né? No expediente, está aqui em espanhol, no boletim, no histórico escolar. Quer dizer, se eu estudar muito, eu vou tirar um B. Mas se eu estudar menos, talvez eu tire um B também. Fica tudo igual, né? Se dá muita importância para a iniciativa do aluno. Se trabalha em equipe, isso é educação moderna. Enquanto desaparecem os exames, aparecem os projetos e o uso das novas tecnologias. Está cheio de escola assim, né? Não vamos fazer prova, não. Isso aí traumatiza. Se o aluno formal, ele vai ficar triste. Eu já trabalhei em escola que proibia o uso de caneta vermelha, porque diziam que a caneta vermelha traumatiza o aluno. Imagina, se for para dar uma nota baixa, dá uma nota verde. Daí azul, né? Daí azul que é melhor, porque daí parece que ele foi bem. Mas ele foi muito mal. Quer dizer, é de uma cretinice. Mas não, vamos dar provas, não, vamos fazer projetos. Né? Em geral, parece que se vai para a escola para fazer atividades e não para trabalhar e estudar. Se dá mais ênfase ao social que ao intelectual. Na Espanha, essa tendência começou a chegar mais tarde, com a LOGSE, em 1990. Eu não sei o que é, deve ser uma lei, alguma coisa assim, bom, mas enfim, algum projeto, né? Creio que é um erro. Por um lado, os alunos com mais capacidades não desenvolvem todo o seu potencial. E por outra parte,
por outro lado, os que têm menos curiosidade natural para aprender não avançam. Além disso, muitos gostos são adquiridos, como a história, a leitura ou a música clássica. No princípio, podem parecer chatos, mas se alguém insiste para que tenhamos uma primeira tomada de contato, né, um primeiro contato, é possível que nós acabemos por gostar daquelas disciplinas. Agora, muitos jovens elegem sem ter conhecido, e claro, escolhem, né, o fácil. Aqui aquela coisa de escolher o currículo. Aqui no Brasil querem implantar isso também. Num primeiro momento eu tive uma visão positiva da coisa. Acontece que você vai ver que a molecada vai selecionar matérias do ensino médio as mais fáceis, né? Você adestra o sujeito para ser intelectualmente preguiçoso. Espanha é um dos países da OCDE que mais horas dedicam às tarefas. Elas servem para alguma coisa? Tarefa de casa. Quando a jornada é muito longa, como na Espanha, não tem sentido. Se um aluno está cansado, colocar deveres não melhora o seu rendimento. É necessário buscar um número ideal de aulas pela manhã, quando ele está mais acordado. Dar tempo de descanso e à tarde, talvez uma tarefa para repassar, revisar o que ele fez durante o dia. Um bom exemplo é a Finlândia, onde os alunos entram às 8 da manhã e saem às 2 da tarde, incluindo o almoço, exceto nas quintas-feiras, que saem às 4 da tarde. Quando a senhora era criança, a senhora era uma grande leitora. Como despertar este prazer se uma criança não está interessada? A pedagoga responde: eu era uma leitora compulsiva. Ninguém teve que insistir para que eu escolhesse, para que eu pegasse um livro. Mas existem crianças que precisam disso. Talvez no princípio seja necessário forçá-los um pouco, animá-los para que se convertam em leitores nos momentos de ócio. Como se faz isso na escola? Comprar bons livros para a biblioteca e recomendar todas as sextas-feiras, por exemplo. Um aluno pode contar o que leu nessa semana, fazer pequenas competições para ver quem lê mais. Nisso daqui eu já discordo um pouco. Não interessa a quantidade da leitura, né? Mas como esta leitura, como a criança vai aprofundar os seus conhecimentos no que ela lê. Né? De nada adianta ser um leitor compulsivo e não ser capaz de compreender claramente o que leu. Mas, mesmo assim, se a criança não gosta de ler, eu vejo muitos pais que falam, não, não force, porque ele chora. Deixa ele chorar, né? Empurra o livro, escolha um bom livro e faça-o ler. Medir como aumenta o seu vocabulário, isso aqui é uma ideia legal. Caderno de vocabulário, aprendeu palavra nova? Escreve lá a palavrinha que você aprendeu, faz uma frase com ela. Né? E explicar que a leitura permitirá, quando sejam adultos, desenvolverem-se melhor. Se os alunos começam a ler, quase todos vão descobrir que é um prazer, mas necessitam horas. Calcula-se que na maioria dos países se dedicam 400 horas na escola primária para o aprendizado da leitura. Para ser um bom leitor, são necessárias 4.000 horas. É impossível encontrar tanto tempo na sala de aula. É preciso fazer em casa. Então, tá aí aquela família que terceiriza, né? Vou largar meu filho na escola e vai dar tudo certo. Não, não vai. O que podem e devem fazer os pais é ler com seus filhos. De nada adianta você mandar o seu filho ler e você não sai das redes sociais, não sai da novela, né? De nada adianta. O exemplo é que vai arrastar. Conte para o seu filho o que você lê, para que ele conte o que você está lendo. Esse exercício em família é importante. Antigamente havia o costume de sentar-se na sala para que alguém lesse uma história e todos ouvissem. Então, esse tipo de atividade é importante, sim, claro. Bom, o que podem e devem fazer os pais é ler com seus filhos, apoiar a leitura e servir eles mesmos de modelo. Mas as humanidades estão perdendo peso, a repórter pergunta. E a pedagoga responde: se diz que no futuro, que amanhã, estará dominado, que o futuro estará dominado pela tecnologia e pelas ciências naturais. Aqui no Brasil nós já vemos bem isso, né? E que o histórico não é importante, que o currículo de humanidades não é importante. Além disso, as provas do PISA, exames organizados que avaliam as competências de alunos de 15 anos em ciência, matemática e leitura, não levam em conta as disciplinas humanísticas, porque é difícil comparar esses conhecimentos entre países. De modo que a vontade de competição
leva os países a colocar mais ênfase nas matérias que entram no PISA e descuidar das demais. Tanto na escola como na família, se deve dar mais ênfase às humanidades. A formação são as disciplinas das humanidades que darão a formação do caráter. É, são as disciplinas das humanidades que darão a formação da convivência social, do próprio aprendizado, etc. É muito comum ver que pais querem acelerar, e as escolas estão indo nesse caminho, acelerar e dar muita ênfase à matemática, por exemplo, à física, à química, às ciências dessa natureza, e assim, a criança praticamente ignora o currículo de humanidades. Essa formação de humanidades ela é primordial. E até eu ouso dizer que na primeira fase da formação da criança ela deve ser exclusiva. Tá? A visão do PISA é a de uma escola que deveria funcionar como uma empresa. Só uma correção, quando eu disse exclusiva, não quero dizer que a criança não vai aprender a contar, né, a base da aritmética ali, não é isso. Mas sim que o peso desta educação em humanidades deve ser muito maior, conhecimento do próprio idioma, da história, da religião, enfim, dessas coisas, deve ser muito maior do que das outras disciplinas. A, a OCDE é uma organização econômica e analisa a educação desde esta perspectiva. O que o exame PISA não revela é se há um bom ambiente na sala de aula, se inculcam bons princípios de trabalhos, se são ensinados, se as humanidades são bem ensinadas, as ciências sociais, as matérias estéticas, como a arte, a música, que são essenciais. Aqui no Brasil, artes e música já entrou numa decadência, mesmo em escolas particulares, muito aprofundada. Né? PISA é uma prova muito específica que analisa algumas coisas. As escolas e os países deveriam defender que eles oferecem muito mais do que isso. Nos seus livros, a senhora destaca a Finlândia como um dos grandes modelos. A educação de Finlândia foi tradicional, embora há 2 anos o governo tenha colocado em andamento um programa muito parecido com o da Suécia, porque o meu país tem um rendimento escolar inferior, mas desfruta de um comportamento econômico superior e criou empresas tecnológicas como Spotify e Skype, né? São empresas suecas. O governo finlandês parece pensar que com um pouco de desordem seus colégios serão mais criativos. Não creio. A Finlândia, né, vocês se lembram que a Finlândia sempre foi citada como modelo educacional? Podem ter certeza que em breve isso vai acabar, depois dessa reforma que eles passaram aí. Não digo que chegará ao nível do Brasil, porque para isso é preciso muito esforço e dedicação, mas vai decair bastante. Bom, Finlândia era tradicional? A repórter pergunta. Não tem exames na educação obrigatória, nem tinha antes dessa reforma que a senhora menciona. Você tem que repensar a fobia de exames, o medo de exames. Né? O exame, a prova, ajuda a centrar-se em um objetivo. Que tal dia você tem que saber estes conhecimentos? Um bom professor ensina coisas para os alunos, repassa com eles e coloca algumas provas. Então, atenção para quem está na educação domiciliar, é necessário fazer provas para os filhos, sim, é importante marcar um dia em que você vai tratar de tais e tais conhecimentos, formular uma provinha para ele fazer sem consulta. Isso é muito importante. A educação moderna quer abolir as provas de todo. Provas orais também são fundamentais. Né? Bom, e constroem outros ensinamentos. Então, um bom professor ensina coisas aos alunos, repassa com eles e coloca algumas provas. E constrói outros ensinamentos sobre o que já aprendeu. Assim que esses conhecimentos voltem a sair mais para frente. Não coloca, o bom professor não coloca um exame sobre algo sem importância, você prova por fazer. Com as revalidações, acontece a mesma coisa. Tem uma meta clara, né? São uma meta clara, ajudam a ter visão global. Na Finlândia, não se compara tanto os colégios, algo habitual na Espanha. É assim, na Finlândia, seguem com a tradição de confiar em seus professores. Quando há um controle estatal do rendimento e se fazem comparações entre as escolas, o ambiente ele fica fragilizado, ele fica mais frio. Para os professores, gera estresse e rancor em direção a quem os controla. E aqui, meus caros, nós encontramos uma dificuldade grande. Por quê?
porque os nossos professores, será que eles têm autonomia e maturidade, né? É muito complicado essa questão no Brasil, mas é uma reflexão importante. Quer dizer, este peso do Estado sobre os professores, né, esse controle estatal do rendimento, comparação, qual escola foi melhor, qual escola foi pior, né, sabe aqueles índices, tal, tal, tal. É, é, isso tem efeitos negativos para a educação. Mas ela está falando aqui da realidade da Finlândia, da Suécia, da Finlândia. Na Finlândia, confiam-se nos professores, não existem essas provas. O professor está em sala de aula é porque ele tem competência para estar ali, passou por provas, tal, tal, tal. Agora, por isso não existe esse tipo de controle. Agora, em outros países em que você fica controlando o que o professor está fazendo, né, lógico que isso é desmotivador, mas por outro lado, eu faço só uma leve reflexão, né, que aqui em relação à nossa realidade, que nós temos professores que têm até dificuldades mínimas da época da alfabetização, professores que não escrevem direito, né? No Brasil ainda não é possível confiar nos nossos professores, né, infelizmente. Bom, não, há professores excepcionais, excelentes, maravilhosos, é lógico, né? Mas no geral, os pais devem acompanhar, sim. Aqui talvez a reflexão tenha uma resposta melhor. Não o Estado, né? Mas a família deve realmente não pressionar, mas acompanhar o trabalho do professor. Não indo à escola e vigiando na sala de aula, não é isso, mas olhando, né, rigorosamente os cadernos dos filhos e fazendo os apontamentos necessários. Como deve ser um bom professor? Pergunta. A resposta é pedagoga, responsável e bem formado. Este bem formado aqui não se restringe à titulação, né? Mas à formação constante, hábito de leitura, estudo e assim por diante. Deve crer no poder do conhecimento. Não se é um bom professor somente por se saber a matéria, e nem só porque sabe conquistar os alunos. É necessário combinar ambos os elementos. Atrair os alunos para a matéria para ensiná-la adequadamente. É importante, é necessário recrutar professores excelentes, aos quais podemos confiar os alunos, os pais e autoridades, né, em que a sociedade pode confiar. E a não ser que haja uma situação grave, devemos deixá-los trabalhar. Como foi a sua experiência em sala de aula? O aluno tem que respeitar as indicações do professor, fazer as tarefas e não mentir, por exemplo. Gente, cola é um problema grave. Quem foi meu aluno sabe que eu ficava com uma. Eu comprava briga com a turma quando tinha caso de cola. A mentira, ela não é algo que deva ser simplesmente colocada para baixo do tapete, ignorada, passada, né? A mentira em sala de aula, ela destrói as relações de confiança entre o professor e o aluno, sem a qual não pode haver um bom processo de aprendizado, certo? Os professores devem punir rigorosamente alunos que mentem, que colam, que, né? A pedagoga continua. Depois eu faço um comentário melhor, mas a pedagoga continua. Antes, mentira era muito grave. Agora parece que não acontece nada. Eu vi jovens que inventam motivos para justificar por que não fizeram um trabalho, que escrevem de forma pouco legível para gerar dúvidas, né? Ou discutem o tempo todo com os professores. Eu sei eu sei como é desagradável quando um aluno tenta mentir para você. Eu vi isso no ensino médio, no instituto e na universidade. Quando um professor sente que não é respeitado, que tentam enganá-lo, quebra-se toda a relação de ensino. Sabe? Então, aquele aluno que, na hora de dar uma resposta, dá aquela resposta vaga para tentar conseguir uns pontinhos ali. E nisso, os professores devem ser rigorosos, as respostas devem ser claras. Mas, para isso, o professor tem que recuperar a autoridade dele, para exigir do aluno uma resposta clara, com português correto, independentemente da matéria. Não aceitar discussões tolas com o aluno, mandar o aluno ficar quieto, porque ele não sabe, ele está ali para aprender. Né? A autoridade do professor realmente deve ser recuperada. O aluno tem que respeitar isso, os comandos que o professor dá para ele. A escola, no Brasil, ela se tornou o que é, em parte, por causa da pedagogia, que tenta igualar, da mentalidade, que quer igualar o aluno ao professor. Eu tive muitos professores que já me disseram: não, aqui ninguém sabe mais do que ninguém, estamos todos para aprender. Quer dizer, a vontade era levantar e ir embora, porque
Você quer aprender e ninguém ali consegue te ensinar, o que você vai ficar fazendo ali, né? Bom, o que fazer com as crianças que atrapalham e não deixam trabalhar as demais? Este trecho da entrevista é bem interessante. Isso é um tabu. Considera-se pouco democrático. Se diz que tem que dar uma oportunidade para todos, mas o que acontece quando uma criança conflituosa não deixa trabalhar os demais? Quando se falou com ela e com os pais e isso não adiantou. Você tem que colocar em um grupo à parte e ver se assim se dá conta, né, do que está fazendo e muda. A perda da autoridade da escola, dos professores no Brasil, faz com que o professor seja obrigado a tolerar o mala, o pentelho, o chato, aquele que não quer deixar o ambiente na sala de aula fluir. O correto é colocar esse indivíduo, sim, à parte, isolá-lo, tirá-lo e, em última medida, até expulsá-lo da escola. Né? É necessário que, um ditado velho, né, que uma laranja podre não atrapalhe, não estrague o cesto inteiro. Mas também nós adotamos, é lógico que, preste atenção, nós toleramos os criminosos da mais alta periculosidade, porque nós já aprendemos a tolerar infrações desde a escola, a sociedade foi anestesiada ali. Na escola, o aluno mente, rouba, xinga, briga, bate, sai correndo, agride o professor, a gente tolera. No outro dia ele está lá de novo. Ele faz um pedido de desculpa muito mal formulado e está tudo certo. Né? Em seguida, essa sociedade vai aprendendo a se conformar com o infrator. A escola é o local, é um dos locais, uma das instituições para que isso seja corrigido. O infrator deve ser punido, sim. E as crianças que se esforçam, mas não alcançam, né, o nível desejado? Bom, pode dar aulas de reforço e oferecer itinerários diferentes, como ocorre no caso de Singapura. E repetir de ano. Fazer repetir a uma criança, às vezes serve, às vezes não, porque cada um é diferente. Eu gosto do sistema de Singapura, em que o lema é que cada criança pode chegar ao seu melhor desenvolvimento. Quintiliano já falava isso, né, que o pai deve sempre nutrir pela criança as maiores expectativas, as melhores. Para isso, há diferentes formas de conseguir. Uma via, digamos, normal e outra via expressa. A segunda inclui mais conteúdos em menos tempo. Alguns dizem que é menos democrático, mas eu creio, pelo contrário, que é mais democrático, porque convém à criança, à família e ao Estado. E há menos abandono escolar, um problema muito mais grave. Eu confesso que eu desconheço esse sistema de Singapura, seria interessante fazer um estudo à parte depois. Não se aprende também por imitação, quer dizer, eu acho que, pelo pouco que eu entendi da fala dela, deve ter sido que em Singapura eles separam os alunos, né? Os que têm dificuldades ficam num grupo e os que têm facilidade em outro grupo. Para mim isso parece até óbvio, na verdade. Né? Bom, mas não se aprende também por imitação, quer dizer, os adiantados podem atrair os que estão para trás? Funciona quando o grupo tem, em média, um bom nível e um bom professor. Né? Um bom nível e um bom professor. E os que se tem que integrar são poucos, né, para fazer. Então, se a turma em geral tem um bom nível e o professor é bom, na prática, na prática, isso faz com que aqueles poucos alunos com dificuldade, por imitação, se esforçam para acompanhar os outros. Né? Caso contrário, quando a coisa é bem assim, metade da turma é de bons alunos, metade, né? E assim por diante. O que costuma acontecer é que os que não querem trabalhar arrastam os demais. Então, na prática, acontece isso. Quando você tem uma turma heterogênea, quando você tem na turma alunos diligentes, esforçados e alunos que não querem nada, e aí todos acabam premiados por igual, na prática o que acontece é que você desmotiva aqueles que se esforçam, não é? Então a ideia é isolar os grupos, fazer testes de nivelamento, isso é muito importante. O bilinguismo, olha que interessante a pontuação dela, que combina o inglês e o espanhol, prolifera nos colégios espanhóis. A senhora colocaria os seus filhos em uma dessas escolas? Primeiro, eu analisaria outras opções. Aprender inglês está bem, não tem nada de errado com isso. Mas é necessário perguntar-se o que deixamos de aprender de outras matérias. Cada matéria que você. Minha fala, não é dela. Né? Cada matéria que você inclui para o seu filho aprender
como o tempo ele é limitado, você está retirando o tempo de aprender outra coisa. Tá? Então é importante pensar nisso. Eu tenho dúvidas. Creio que se pode aprender bem inglês com algumas horas de aula sem sacrificar outros conhecimentos, como, por exemplo, as ciências. Ela coloca ciências, eu colocaria catecismo, história, outras coisas aqui, mas ela coloca ciências. Na Suécia, não se começa com inglês antes dos 9 ou 10 anos de idade. Interessante isso, né? Na Suécia, a criança só começa a aprender inglês a partir dos 9, 10 anos. E olha, eu já encontrei vários suecos, falam inglês perfeitamente. Enfim, há várias bandas aí famosas, inclusive, que só cantam inglês, né? O inglês é uma língua muito bem falada lá. E só começa a partir dos 9, 10 anos, né? Aqui no Brasil, o pessoal é um pouco tarado com isso. O moleque mal nasceu e já querem colocar a criança para aprender todo tipo de idiomas, né? Bom, enfim, eu quis compartilhar isso com você, com vocês, não sei se foi interessante. Esse texto eu coloquei aqui na descrição. Se alguém tiver a caridade, né, e puder traduzir este texto, e, enfim, essa entrevista e proliferar na internet, vai ser muito útil. São pontuações muito importantes que a educadora sueca coloca ali. Descreve em vários aspectos a nossa realidade educacional, e, enfim, e para professores jovens serve de norte aí para o futuro, tá certo? Mas é isso. Obrigado pela atenção de vocês, fiquem com Deus. E agora eu aprendi a fazer vídeo ao vivo. Nos encontramos outras vezes. Até mais. Tchau, tchau.